Tudo bem? Bom, e você? Tudo ótimo, que bom que deu certo. Eu fiquei pensando, como é que te chamas? Maria mesmo ou você tem algum apelido? Olha, pode me chamar de Maria. Mas Pode eu me tenho, chamar de Maria também tenho, bonito. mas também tenho apelidos. Quais? As pessoas mais próximas me chamam de Mia. Mia. Eu ouvi Fofo, alguém né? te chamando de Mia em alguma das entrevistas que eu ouvi suas. Sério? Quem Eu será que me acho. entrevistou que me chamou de Mia? Ou foi você falando de alguém que te chamou de Mia? Vem cá, não sei o que, alguma coisa assim. Pode ser, pode ser. Família chama Mia. Não mais, né? Esse é um apelido, tipo, meu pai, quando eu era criança, super criancinha, me chamava de Mia, mas depois nunca mais. E aí, meu primeiro namorado recuperou e levou, tipo, a galera da escola começou a me chamar de Mia. E aí, quando eu fui pra faculdade, a galera da escola ele também foi pra faculdade. E aí, enfim, daí foi o momento em que espalhou geral, assim. Então, é meio turma da escola, as minhas irmãs, sim. Enfim, mas é uma coisa bem específica, assim. É um nome bonito. Você tem muitos irmãos? Tenho Quantos são mesmo? 9. 9. É muita gente. É uma galera. Você tá em que lugar nessa Eu sou raspa do tacho. finalzinho? É. Você é mais nova? Aham, mais nova de todos. Imagina os mais velhos, como são velhos. Obrigada. O que significa você ser a 10ª filha? Porque parece... Quando eu penso em vivência em famílias, eu consigo entender mais ou menos o papel que o irmão mais velho ali, sei lá, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, mais ou menos como que isso desenrola numa dinâmica familiar. Agora, com 10, eu não faço ideia de como que é essa dinâmica. Então, é que eu não cresci numa casa com 10 pessoas, Não tava todo mundo, 10 né? crianças, Então também... Não, mas eu acho, pra mim é uma coisa muito legal, assim. Mas é isso, é uma conjuntura bem específica, né? Porque são 2 casamentos e eu cresci... Em casa, eu cresci com mais 2 irmãs, então também... Mas assim, eles são... Eu até andei falando disso na análise, assim, e começando a entender essas relações, assim. Mas eles eram meio quase que uma história pregressa minha, que ao mesmo tempo não é a minha história exata, mas a minha noção do que é uma irmã é tipo, eu aprendi o que é uma irmã com a Marina, né? Que é a minha irmã, assim, que é colada em mim e que, enfim, até hoje a gente é realmente muito próximas a vida inteira. E aí eles eram os meus irmãos, e aí eles já tinham toda uma história, uma outra vida, então isso é uma história pregressa minha, mas que eu, com o tempo, fui entendendo que não era exatamente a minha, né? Enfim, eu acho que até me separar o que sou eu, são os meus irmãos, enfim, essa dinâmica da vida que é um pouco... A gente, ao mesmo tempo, a gente é uma mesma coisa, ao mesmo tempo é importante entender as individualidades e, enfim, essa relação entre coletivo e indivíduo, né? Que eu acho que, no fundo, talvez seja uma das articulações mais importantes de viver em sociedade, né? Então, mas enfim, eu não sei exatamente o que significa ser a 10ª, mas eu acho que o meu pai melhorou, assim, com o tempo, então eu dei sorte nesse sentido. Eu acho que os mais novos sempre dão um pouco de sorte, porque é isso. No começo, ninguém sabe ser cuidador de uma criança, né? Ninguém sabe se tornar pai, mãe, enfim. Então, acho que você vai aprendendo mesmo. Acho que um os últimos aprendizado. Total. Não, ainda mais para um homem cis, né? Para a paternidade, eu acho que é uma coisa que, sei lá, a gente sabe como é complexo. E eu acho que, realmente, o meu pai, assim, ele foi um ótimo pai para mim. Então, eu acho que ele treinou... Sei lá, eu fico pensando, nossa, desde, assim, meu pai era muito presente, entendeu? Também ele tava mais velho, na hora que ele me teve, a gente realmente, eu cresci com meu pai muito perto de mim, assim. E que eu sei que foi uma coisa que vários dos meus irmãos não tiveram, porque ele estava em outro momento da vida, meu pai é antropólogo, então ele fez muito trabalho de campo e sei que ele teve as ausências dele também. Mas comigo ele foi muito presente, assim.
demorei pra entender isso também, assim, tipo, nossa, eu tive e tenho um pai muito presente, loucura, né? Aqui, me parece, quando você vai falando, que você tem essa relação com seu pai, que você se sente muito à vontade, tipo, pra conversar, pra trocar uma ideia. É isso mesmo. Meu É, sonho era ter essa relação com meu pai. pode crer. Mas assim, me sinto bem à vontade, mas nem sempre, claro que já tive muitas dificuldades, assim, minha Uhum. saída do armário, tive momentos treta com meu pai. Nunca um embate assim, né? Mas coisas que foi um embate que não foi violento. Não, tipo, a gente não teve uma briga, ninguém gritou, não teve nada Uhum. disso. Mas foi um processo que foi difícil porque ele teve que se transformar, se transformar. Mas ele se transformou de fato. Então, enfim. Das 10, você é a única LGBT? Você vê, Como assim? É cara. uma amostragem muito grande. Então, eu fico achando que tem algum erro aí nessa percepção. Eu acho que eu sou, até onde eu Até onde sei. sabe. Até Caramba. onde eles sabem também. Sim. Sei lá, algumas irmãs minhas com certeza já deram um rolezinho assim, uma coisa meio bifestinha às vezes. Não, acho que elas já ficaram com umas meninas pra valer. Mas Uhum. assim, ninguém nunca teve Você assumiu. relacionamento. Uhum. E eu acho nem questão de assumir, mas nunca foi em frente numa relação ou foi mais praticante. Nenhuma bipraticante, eu acho, até onde eu sei. Essa saída do armário foi mais tardia? Ou não? O que é tardio, né? Afinal. Mas assim, foi mais ou menos por volta de quantos anos, assim? Foi longa, foi um período grande de saída do armário, acho que dá pra dizer. Mas foi ali, tipo, a minha primeira namorada que eu assumi foi no meu último ano de faculdade, com 21, 20 e 21, assim. Não, foi com 21 mesmo, porque foi o último ano de faculdade. Mas na faculdade eu tive uma história, assim, de amor, assim, que foi muito importante pra mim, mas que era totalmente escondida. Eu namorava uns caras e tinha essa minha amiga. Uma amiga especial. Muito especial. Eu amo ela até hoje. Mas você sabe que isso é uma coisa que me faz pensar do bifestinha, né? Que muita gente fala esse termo se referindo às pessoas que ficam ali com o mesmo gênero, mas que só assumem relações. E hoje você se entende como lésbica. Sim. E precisou passar, porque é uma fase de descoberta, né? Você precisa vivenciar coisas e demora um tempo dentro da sociedade tão rígida e ainda tão preconceituosa para você se sentir à vontade para falar, não, eu sou isso. Uhum. E até para você saber mesmo dentro de você diante disso tudo, né? É muito chato ter que dizer o que você é, né? É. É que hoje em dia, e eu acho que a gente precisa disso, mas por causa do jeito como as coisas são, né? O ideal seria que isso não fosse um assunto necessariamente, né? Assim. Mas é claro que precisa ser. Mas eu acho que bifestinha, até estava esses dias conversando. Eu, teorizando a respeito do termo bifestinha, que pode inclusive parecer preconceituoso com as bi em algum momento, né? Mas eu acho que tem uma coisa na vida da sapatão que é uma pessoa que não é bi de fato, mas, bom, que é bi de fato também. Mas acho que tem, às vezes, uma coisa que tem até a ver com a heteronormatividade compulsiva, que é uma mulher que, sei lá, a princípio se entende como hétero, mas também tem tesão em algumas mulheres, ou mesmo numa festinha com mulheres, né? Talvez não seja tão hétero assim, né? Vai saber. Mas, exato, mas é que é isso, né? A sexualidade é uma coisa que tem tem um objeto de desejo e tem com quem você gosta de se relacionar, sei lá. Sim. Né? Mas enfim. Mas eu acho que rola uma coisa um pouco sistêmica e sistemática que é brincar com o coração da sapatão. Que é ter irresponsabilidade nesse sentido, né? Como se, sei lá, se você beija uma mulher,
uma pessoa do mesmo gênero, isso não vale menos do que se você beija ou se relaciona ou fica com uma pessoa de outro gênero. Acho que até o festinha, nesse sentido, poderia se encaixar mais nisso, assim, de uma certa... que tem a ver com uma homofobia, no fundo, não daquela pessoa necessariamente, mas sistemática, assim, né, do nosso... Enfim, do jeito como a gente vive. E que... Gente, tô teorizando sobre o tema... Mas é um termo muito teorizável. Né? Mas eu acho que às vezes tem um pouco a ver com isso, com você não considerar tanto aquela, né? Porque é uma, sei lá, um beijo lésbico ou uma, sei lá, você não dá tanta importância e aí, em consequência, você não cuida e a sapatão sofre muito, nossa. Os corações partidos. E às vezes não é nem um coração partido, mas só um desrespeito, às vezes, né? De, sei lá. Claro que existem irresponsabilidades para todo lado, né? Independente de qualquer coisa, mas eu acho que existe uma coisa um pouco sistemática, às vezes, de tipo... enfim, um monte de casal hétero que o cara não tem ciúme de mulher. Nossa, sabe, assim, esse tipo de coisa. Mas aí eu acho que o problema é justamente a LGBTfobia, e nesse caso a lesbofobia e a bifobia, e não a bi, né? Eu acho que o problema é a bi-festinha. O problema é a festinha mal feita. E eu acho que o problema é associar o bi, porque essa pessoa pode ser, inclusive, uma pessoa lésbica que tá se descobrindo. Não é necessariamente bi. Então, acho que associar o bi a essa coisa meio pejorativa, acho complexo. E aí eu fico pensando nesse lugar do... Poxa, dos corações, eu ouço muito essa história. Porque eu sou a pessoa que fala, não existe bifestinha, nananã. Então você fala. Eu sou. E aí eu recebo muitas mensagens falando, não, de muitas lésbicas, me contando exatamente isso. E eu entendo, mas eu também fico pensando... E lógico, tem pessoas sacanas de qualquer sexualidade, né? Não tá atrelada à sexualidade, mas existe essa associação da promiscuidade, da safadeza, assim, da safadeza no lugar de sacana. Né, abissexuais, né, a bissexualidade. Mas às vezes eu fico pensando também se a pessoa que tá se relacionando com alguém que tá indisponível, se ela também não tá sendo irresponsável afetivamente com ela mesma. No sentido de, por que eu estou me relacionando com uma pessoa que não está disponível, sabe? Claro. Bom, Sim, mas talvez fosse melhor hétero-festinha, né? Hétero-festinha eu gosto mais, me sinto mais confortável. Né? Porque é de onde vem as fobias. E é da heteronormatividade também, que pode fazer aquela pessoa... Não é ela que necessariamente não tá dando importância àquela relação. Pode ser, né? Ela pode não ter nem coragem de... acho que heterofestinha é melhor, então. Gostei, acho que a gente pode lançar esse termo. Vamos lançar heterofestinha. Porque a bi, de verdade, não tem nada a ver com isso, né? Coitada. Coitada das bis, gente. É verdade, heterofestinha. Eu acho. E além de lésbica, você é uma pessoa não binária. Sim. E como que foi esse processo pra você de se entender não binária? É um lugar de... Porque tem várias histórias, né? Do tipo... Putz, sempre me senti que não me encaixava dentro dos estereótipos de gênero. E tem o lugar da negação do gênero. Qual que é a sua história? Vou só fazer um adendo à heterofestinha. Tá, faça. Porque a festinha também é uma coisa legal, né, gente? Festa é uma coisa linda. Coitada da festa. A festa é maravilhosa. Enfim, tá bom. Tá vendo? O termo é todo problemático. Palavra é um negócio vasto, né? Cara, muito difícil saber o que a gente sente, assim, sei lá, né? Muito difícil saber o que é que a gente sente, assim... Eu acho que tem uma falta de paz em existir, né? Existe uma... Não precisam ficar tristes com isso, pessoal. Mas eu acho que é uma... Enfim, eu acho que a vida e a violência... Aliás, isso é uma coisa que, assim, muito nova. Eu escrevi um texto na escola, enfim, quando eu li a Revolução dos Bichos, na escola, sei lá que série que eu tava. Sexta série, sei lá. Eu tinha que escrever uma resenha sobre esse livro. E aí eu fui entrando numas. E aí, no final das contas, eu cheguei no dicionário para ver a origem da palavra violência. E aí eu descobri que é o mesmo radical da palavra vida, que é do latim vis,
que é o mesmo radical dessas duas palavras. E isso foi uma coisa que... Esse livro mexeu muito comigo, assim. E isso sempre volta, assim, na minha elaboração das coisas. Mas eu estava falando isso porque eu acho que, enfim, a vida é uma coisa que é violenta por si só. Então, eu acho que... Aí, fico pensando nisso, se eu nunca me senti encaixada nisso, mas como se sentir encaixada, não se, né? Então, são todos delírios, invenções, né? Ao mesmo tempo, uma sociedade só pode existir com os delírios que são esses nossos combinados, né? E eu fico um pouco olhando para... Porque eu acho que se entender como uma pessoa não binária envolve um luto, né? Acho que mesmo quando eu me descobri lésbica também foi um grande luto. Aí para mim foi muito trash, assim. Acho que quando, né, é um pouco recente, sei lá, uma coisa dos últimos... Na pandemia, assim, a partir do lançamento do Kavala, que foi inclusive quando eu me coloquei como uma pessoa pública, né, de algum modo, subi num palco, abri meu coração e me vi também. Acho que tem uma relação forte com o espelho isso, né, no momento em que eu subi num palco sozinha, e aí depois eu fui olhar, porque as pessoas me olhavam, então eu tive um pouco essa imagem, né, refletida, assim, desse outro ponto de vista. As pessoas me viram e aí, automaticamente, eu também me vi de outro modo. Enfim, é muito... Mas muito eu gosto muito dessa pira também, do palco. Eu fico, às vezes, nessa pira também do palco. É confuso, assim, o que né, de onde puxar esse fio, assim, porque... Eu olhando assim, eu era uma criança viada, no sentido, né, ampliado da palavra, assim. Eu acho que eu era muito, sei lá, eu fico pensando, não é toda criança que é um moleque? Como é que você pode querer fechar a perna quando você tem 5 anos, cara? Eu acho que é. E assim, eu acho que isso foi... Mas aí, né, acho que a coisa da identidade é muito pessoal também. Mas eu, de fato, acho que eu não fui me identificando com a coisa... Com esse... Difícil pensar que alguém se identifica, né, com a... Muito difícil, com o gênero mulher, né, especialmente, que é um gênero que é tolhido, né? Colocam ali tudo que a gente não pode ser. Então, é extremamente limitado, né? Então, realmente... Mas eu acho que tem pessoas que se identificam, né, parece. Ao que tudo indica. E aí é isso, tudo se mistura, né? Eu acho que é tudo também muito sobre política e poder, no final das contas. Mas pensando pelo lado mais, sei lá, é isso. Eu acho que eu era... E tem uma coisa doida, porque meus pais assistem tudo que eu falo, infelizmente, mas eu tenho que falar mesmo assim. Eles são muito fofos. Mas tem uma coisa de que hoje eu fico pensando assim, que quando eu tava na barriga da minha mãe, ela tinha certeza que eu era um menino. Tinha certeza, eu ia chamar João. E é porque a minha irmã veio antes, a Marina, e a minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela não quis saber. Ela só quer saber quando eu nasci. Surpresa. E ela tinha certeza que eu era um menino. Eu era o João e tal. Mas eles tinham o nome se fosse menina também. E aí eu fico pensando, pois é, mãe, acho que você estava certa, né? Mas, sei lá, o que mas pensando, né, no que eu sinto hoje, assim, que talvez seja um pouco mais resumido, porque senão eu ficaria aqui até o próximo século falando disso, elocubrando sobre aquela criança que eu era. Mas eu acho que eu, ao mesmo tempo, não me sinto de nenhum dos dois gêneros exatamente. Ao mesmo tempo, começo a achar meio divertido ser um garoto e ser uma garota. É porque isso começa a ficar para mim muito evidente como uma fantasia, né? Então, assim, às vezes eu tô bem mais gostando da fantasia de menino atualmente. Mas eu até falo menino, né? Eu não falo homem, porque homem é um negócio tão... É complexo, né? Traz uma informação outra, né? E ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa da minha elaboração pessoal também, de fazer esse menino... Aí eu cheguei a isso um pouco, de fazer esse menino crescer. Porque eu acho que eu abandonei esse menino lá, tipo, nos meus 11, 10 anos. Que ali eu talvez fosse as duas coisas, mas aí vai vindo
a puberdade e não sei o quê, e aí isso, né? Então eu acho que eu também não consigo muito falar homem, porque eu ainda eu preciso deixar esse moleque crescer, porque naquele momento alguém, né? Todo mundo falou, não, ele daqui não passa, né? Tipo, então só a menina cresceu, virou mulher e tal. E eu não acompanhei esse crescimento desse menino que, com certeza, mora em mim. E inclusive, uma das músicas do meu disco, o Mask, é muito sobre isso. E eu tô tentando, na minha análise e tal, deixar ele crescer, né? Assim, mesmo que tardiamente, porque eu acho que existe um homem que vive em mim, e que eu sou e que eu habito também. Então, ao mesmo tempo, talvez nenhuma dessas duas coisas, enfim. Mas aí tem a coisa das fantasias, né? Eu acho que essa fantasia coletiva, esse delírio que a gente chama de natureza, a gente também não tem como viver sem os nossos delírios. Então, de algum modo, eu frequento eles um pouco, assim, né? E é legal também, acho legal. Acho que é divertido, é gostoso frequentar essas duas fantasias que inventaram, e só que o grande problema é que isso é uma necropolítica, né? E aí não é mais divertido a partir desse momento. Então, né? Enfim, o gênero que me foi dado no meu nascimento realmente não é uma coisa com a qual eu me identifico, assim. Então, não me sinto uma mulher. Às vezes me sinto uma mulher também. Você se incomoda quando te chamam de mulher? Porque imagino que talvez te chamem ainda, Bastante. né? Porque me chamam no palco. Eu mando um texto antes de... A gente grava também ao vivo no palco com plateia e tal. E antes da gente gravar, a gente sempre manda uma mensagenzinha para as convidadas, convidados, falando sobre uma pessoa não binária, enfim, para garantir que não vai ter. Mas toda vez que eu me incomodo, vou aproveitar, porque para mim... E é engraçado, porque... Não é porque eu não me senti mulher, eu não possa me sentir dentro dessa caixa do que é ser mulher, desse estereótipo, mas eu me sinto um pouco... Uma parte de mim muito ignorada quando eu sou chamada de mulher, sabe? Acho que não me contempla em todos os aspectos. Então, eu me sinto... Talvez isso que você disse, do menininho que, né, é deixado de lado, ou de um ser não binário mesmo, que talvez me habite, que sente muito essa rejeição, sabe? Você não se identifica, pronto, né? Tipo, exato. Você não é isso, então... Exato. Eu acho que eu não exatamente me incomodo. Eu estranho e falo, nossa, da onde a pessoa tirou isso? Um pouco, assim. Até na rua, assim, quando alguém fala, moça, eu falo... Não me incomodo, mas eu fico, nossa, sério? Eu tô comunicando tão mal, assim. Eu fico um pouco... Mas, enfim, né? Mas eu não me incomodo. Eu acho que tem uma coisa que faz com que eu não me incomode, porque eu acho que eu tenho uma empatia grande com as mulheres. Sim. E então, meio é tudo nosso, assim, sabe? Eu acho que eu não... Acho que eu não rejeito nesse sentido e não me sinto... Eu não exatamente me identifico, mas eu falo, sim, também, né? Eu acho que também faz tão parte da minha história, claro que por uma coisa compulsória, mas não me incomodo, assim, só penso que não é muito preciso e não é muito completo, mas sabe que eu tô tão, sei lá, me deu uma vontade de... Parece que isso virou um assunto um pouco menos importante na minha vida, assim. Talvez seja uma autossabotagem, não sei. Talvez eu só esteja cada vez mais pensando, pra mim realmente tanto faz, assim. Talvez esteja tão bem resolvida com isso que... Talvez. Ou tão mal resolvida, ou tão mal... Nunca a gente vai saber.
Mas a princípio, assim, pra mim é uma coisa mais assim de... Tá bom, quer usar esse nome? Isso não me... É um pouco no sentido de olhar isso tão como uma fantasia, sabe? Quase rir dessa tecnologia que as pessoas ficam chamando de natureza, né? Assim, tipo, gente... E até tem uma época, eu até quase gravei no meu disco o Sem Fantasia, do Chico Buarque. Porque eu estava muito nesse processo, assim, eu tinha acabado de ler... Enfim, era uma época que eu estava lendo muitas coisas do Poe e tem um textinho bem pequeno dele, como é que chama? Transfeminismo, será que é? Pode ser. É uma edição pequenininha, assim, da N-1, de uma entrevista dele, em que ele fala... Perguntam para ele sobre o que ele... Sobre a coragem... Não lembro exatamente, mas perguntam para ele sobre coragem, se ele deseja coragem aos semelhantes, às pessoas que ele ama, né? Meio... E aí ele fala, basicamente, que ele deseja que falte coragem aos amores e aos semelhantes dele, que falte a coragem de continuar sustentando algo que eles não são, né? Que falte a coragem de você... Porque precisa ter muita coragem para você dizer que você é uma coisa que você não é. Então ele fala que ele deseja que lhes falte a coragem de continuar sustentando uma estrutura dessas, né? E aí bem nessa época que eu li esse texto, assim, que mexeu muito comigo sobre essa relação com a coragem, assim, muito, muito bonito, né? Porque tem a ver com essa selva, né? Acho que coragem é uma palavra bonita. Você é corajosa? É o que dizem. É uma palavra que usam bastante pra mim, inclusive. Mas talvez eu só não seja corajosa o suficiente pra continuar ali aceitando e alimentando essa rede nefasta, né, desse sistema de gênero. Mas e aí nessa época eu resolvi cantar uma música do Chico, que é o Sem Fantasia, só a primeira parte. E eu tava um pouco evocando esse menino, que agora eu vou treinar a chamar de homem, esse homem que mora em mim. Mas pra crescer. Mas é que eu acho que tem uma coisa também de que o homem, ele talvez o homem, ele seja um menino, porque tem uma coisa, né, de que é muito raro um homem de fato crescer, né? Eles são criados para ficar nesse lugar. Gostoso, né? Então, não se tornarem adultos funcionais, né? Nesse lugar. Então, e aí o Chico fala: vem meu menino vadio. Como é que é? Vem meu menino vadio, vem sem mentir pra você. Vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Ah, por favor, não evites, meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Vou te envolver nos cabelos, vem perder-te em meus braços, pelo amor de Deus. Tô cantando. Ótimo, e o final ele fala: vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero todo meu. Então ele fala, o Chico fala, ele chama o menino, e ele tá falando de uma relação entre duas pessoas, mas eu comecei a cantar isso pra mim, eu chamando o meu menino e chamando a fraqueza desse menino, desse homem e de mim, né? Tipo, se permita ser frágil, né? Vem que eu te quero fraco, eu te quero tolo, eu te quero todo meu. Né? Por favor, não evites minha dor, meus apelos. Então, eu comecei a cantar essa música muito... ligando muito essa música com esse texto do Poe, assim, tentando fazer esse convite, né, a ele. Que bonito isso. É uma relação muito bonita sua com o seu menino. Não é? Nossa, é muito bonita essa relação. Você parece uma pessoa, conversando aqui com você nesses 40 minutinhos, muito
disposta a se... muito disposta a se escancarar, assim, sabe? Parece muito peito aberto, meio vem, sabe? Você é assim mesmo? Eu acho que sim. E não, também. Eu acho que eu me protejo. Acho que as pessoas que me conhecem, assim. Eu já tive muita fama de antipática e blasé, assim. Mentira! Mas tô melhorando. Tô boa, não tô? Cara, todas as entrevistas que eu assisti suas, eu falei, gente, olha que pessoa generosa, porque você deixa o entrevistador sempre confortável. Você nunca dá uma resposta que a pessoa desconcerte, ou você é muito generosa com as falas, quando você não concorda, você responde de uma forma muito cuidadosa. Achei o oposto disso. Mas é porque. E aí, assim. É que eu sou muito tímida, e aí socialmente. Isso é mais assim. Mais nova. Eu acho que eu parecia blasé porque eu não sabia que eu poderia, por exemplo, cumprimentar alguém que eu não conheço, assim, né? Então eu ficava tipo, se eu não conheço essa pessoa, ela não me conhece, então, sabe? Então eu tenho uma timidez, e eu acho que eu me protejo um pouquinho, justamente porque talvez é um pouco 8 ou 80. Eu acho que daí quando eu abro, daí eu não tenho muita opção, assim, sabe? Então, se eu começo a abrir, é meio... Já foi. Mas eu acho que eu tento me proteger um pouco também, assim, não é com qualquer pessoa. Mas lá atrás você falou da violência tendo o mesmo prefixo de vida. Mesmo radical. O mesmo radical, isso. Onde a violência te habita? Aff. Aqui. Acho que isso é difícil de encontrar as fronteiras, né? Porque eu acho que a violência, ela está presente em muitas escalas, inclusive, né? Acho que existem muitos graus, muitos níveis, né? Mas acho que toda relação, todo movimento, existe alguma violência, mesmo, né? Pensando, sei lá, para rasgar o ar, isso é uma, né? Se movimentar, andar, dar um passo, o som, enfim, todo o atrito, né? Eu acho que todo movimento existe alguma violência envolvida. Agora, na minha vida, é difícil dizer, assim. Mas acho que tá em tudo, né? De maneiras diferentes. Eu sempre me li como uma pessoa bélica. Ah, é? Eu aprendi que eu era, desde muito cedo. Então... Bom, né? Sim e não. Porque eu passei... eu acho que ser bélica, me entender como bélica, me coloca num lugar de... que eu não tolero... Não tolerarei. Não tolero coisas muito... que me agridam ou que ultrapassem meus limites e tudo mais. Mas e me ensinou a demandar aquilo que era importante pra mim, fazer as coisas acontecerem. Mas ao mesmo tempo eu me sinto... É muito difícil tirar esse rótulo de mim, né? Eu sinto que eu tô o tempo todo guerreando com todo mundo e comigo mesma no final do dia. Então eu tenho muita dificuldade de me entender como uma pessoa que é outras coisas além de bélica, outras coisas além de violenta, outras coisas além de agressiva. Comecei a entender que eu sou agora, assim, depois de milhões de anos de análise, mas ainda tá tão incrustado, assim, em mim, tá tão preso em mim que é muito desafiador, assim. Mas fiquei pensando onde mora, então, o amor em você. Toda parte também. Sem fronteiras também. É difícil dizer onde mora. Eu acho que eu sou um pouco sem fronteiras nesse sentido, assim. Acho que... Você é emocionada? Pessoa que se emociona? Nossa, que perguntas difíceis. Você achou que ia ser só um cafezinho? Eu sou emocionada? Eu acho que eu sou, sim. Puta, eu sou muito emocionada. Acho que eu sou muito emocionada. Acho que tem que ser, né, pra fazer o que você faz também. A vida é muito emocionante, que loucura essa viagem, né? Meu Deus do céu. Não, eu acho doido, eu acho crazy. Acho louco. Quantas línguas será que eu sei falar essa palavra?
Eu acho que não tem fronteira, assim, nesse sentido, mas acho que o amor tá em toda parte também, em mim. Acho que tudo isso anda muito junto, assim. Será que eu vou ter que levar para análise? Minha falta de fronteiras com relação a isso. Será que a gente precisa de fronteira para o amor? Agora eu fiquei pensando também sobre Não sei isso. nem se existe, né, essa fronteira. Não sei. Sei que o amor Nunca pensei existe, assim. né? Que o amor pode ser só uma grande invenção, né? Mas aí tudo, né? Tudo é. Mas eu acho que o amor existe, sim. Eu acho que a gente inventou bem direitinho. Foi uma invenção das boas, né? Ou não, né? Eu acho que Ou não, o amor também. Ih, nossa, olha onde a gente tá entrando, ó. Não, eu acho que ele pode ser muito violento também, né? Porque quem é que pode amar, né? A quem é concedido o direito de amar. E isso também tá super, acho que, né, tanto a violência como o amor, acho que onde isso mora em mim, acho que isso tudo me leva muito a pensar nessa, onde é permitido, né? Quem pode ser, ainda mais com você falando essas coisas, quem pode ser violento, quem pode ser amoroso, né? Isso não é muito, é tudo muito, não é muita gente que decide isso, né? Aí a minha analista falaria o contrário, porque nós somos ativos nas nossas escolhas desde sempre. Que ela não nos ouça. Não, pode ouvir. Mas, não, eu fico pensando nisso, assim, eu acho que a infância, por exemplo, acho que é uma fase de muita violência, porque a gente começa a entrar em contato com a sociedade, e que coisa violenta que é viver em sociedade, Nossa, e ao mesmo tempo horrível. muito amoroso também, né? Acho que a minha infância foi muito amorosa, e ao mesmo tempo, por natureza, né, a existência é muito violento, e você de repente descobrir, meu Deus, todos os limites, né? É uma fase de muitos nãos, assim, né? Não faz isso, não, fora a parte das violências estruturais, né? Tipo, fecha a perna, sei lá o quê. Mas mesmo, sei lá, né? As coisas que são muito necessárias, importantes pra gente existir, né? Que, sei lá, você não pode bater na sua irmã. Nossa, eu bati muito. Não que eu tenha tido vontade. Eu e a minha irmã, a gente não Não sentiu? Nossa, me lembro muito. não sei se eu devo falar isso, mas eu batia tanto na minha irmã e eu sentia tanto prazer nisso. Eu acho que é porque eu sou a irmã mais velha, só tenho uma irmã, e tinha um rancor grande, assim, de que quando ela chegou... Que ela nasceu, que afronta, né? Nossa, um grande absurdo. E pior, eu fiquei internada. Quando ela nasceu, eu fui internada, no mesmo, minha mãe foi pra maternidade e eu fui internada. Por quê? O que você teve? Fiquei com uma alergia, olha que simbólico. Olha lá. Né? Alergia à irmã. É isso, exatamente. É isso que a gente descobriu na análise. Mas, então, quando eu volto da internação, neném tinha 1 ano e 4 meses. Minha mãe tá com outra. Neném, olha Traidora. que absurdo, traidora. Então, acho que eu descontei crescendo muito essa raiva que eu tinha. Mas que bom que você descontou, né? Quer dizer, não sei o que ela acha disso. Ela deve achar péssimo. Mas ela também me batia de volta, era uma trocação. Legal. Proporcional. Relativamente Um pouco, né? proporcional. Porque você era 1 ano e pouco. Mas também não faz muita diferença. Cara, eu e a minha irmã, a gente não se batia. Que ótimo, acho. A gente não brigava. Muito bom. É que a minha irmã, ela é muito evoluída, a Marina. Ela gostava de mim. Nossa, olha. Você vê? Que absurdo. Ela é muito legal. Ela me levava pra... Mesmo assim, tipo, quando a gente foi crescendo e ela já adolescente e eu, aquela pirralha, ela me levava pras festas dela. Como é que pode? Ela é muito legal, minha irmã. Muito legal. Cara, ela realmente é fora da curva, assim. Uma irmã mais velha que, tipo... Fofa. Não, ela me adorava, mesmo sendo uma pirralha. E olha que eu era... Dificinho. Não sei se eu era... criança também, né? Menor. Mas a gente se gostava muito, assim. Vocês têm quanto mesmo de distância? 2,5. A gente é grandes parceiras, assim. Ela é incrível. Eu acho que ela é uma pessoa que é isso, ela ser tão legal e tão generosa, acho que ela é um grande exemplo pra mim, assim. É muito incrível, minha irmã, Marina. E por falar em parceria, você acabou de casar.
que significa casar? Sempre sonhou em casar? É uma Não. coisa que aconteceu? Cara, eu nunca pensei em casar. Que assim, sei lá, na infância deve ter pensado, né? Compulsoriamente Como todo também. mundo, é. Mas eu acho que no momento em que eu me descobri lésbica, eu acho que eu destruí esse sonho direitinho, assim. Fiz o meu trabalho direitinho. Casar, ter filhos, tipo... Eu entrei numa séria crise de identidade, assim. Foi bem trash. Tipo, teve um dia que eu me olhei no espelho e não vi. Eu olhei, tipo, falei, quem é essa pessoa? Literalmente, foi hard rock, assim. Uau. Bem difícil. Fiquei sem comer um pouco, comia pouco. Enfim, Nossa, foi trash. intenso. Mas aí, eu acho que eu destruí direitinho o sonho da princesa. E aí, enfim, fui muito feliz depois disso e tal. E aí, é doido, assim, eu tô com a Júlia já tenho, que é a minha esposa. Tô com a minha esposa. Até veio um sorrisinho. Tô com a minha esposa já tem 3 anos quase. E eu já tinha morado junto com uma outra companheira uma vez, foi por pouco tempo, assim, aí logo a gente terminou. Mas daí eu fui morar junto com a Júlia e a gente se deu muito bem, assim, e é muito legal, nossa relação é foda. Ela é incrível, maravilhosa. E, cara, e aí assim, eu não precisava, pra mim, morar junto já era casar. Eu já sentia que a gente estava casadas e esse desejo no tempo, né? Muita vontade de ficar junto, assim, realmente. Acho que tem uma vontade de construir família, né? De você. É uma vontade específica, assim. E eu acho que eu realmente não tinha chegado nesse lugar nunca, assim, com ninguém. Então, isso foi muito novo. E aí. Mas eu não tinha essa. Tinha até uma desvontade de casar, sabe? Assim, no papel e tal. Tipo, vou prestar contas ao Estado. Eu quero que se... o Estado. Mas, enfim, a Júlia tinha uma relação diferente com isso. Acho que ela talvez já tivesse mais essa vontade. E aí a gente foi conversando sobre isso, assim. E aí tem uma parte que é prática, né? Que é, ainda mais como um casal lésbico, tem uma importância de você dizer para o Estado que você é casada, porque é um pouco que não existe outro jeito, né? Infelizmente, é uma segurança pra gente. Sim. Tipo, ela é minha família, ela que responde por mim. Enfim, coisas de hospital, coisas, né? Sim. Então, ela tem um pouco essa parte prática e outras, né? Para além disso, assim, coisas práticas mesmo, assim. Só que aí foi doido, porque a gente decidiu casar e eu comecei a sentir uma coisa diferente, assim. E foi muito legal, foi muito importante pra mim, sabe? E é doido porque a primeira coisa que a gente foi fazer foi... Porque você assina o... Como é que chama? A primeira coisa que a gente teve que assinar, porque antes de assinar o papel do casamento, você assina um... Você decide o regime de bens, né? Sim, Enfim. sim. Então, a primeira coisa que a gente foi assinar foi uma separação, de algum modo. E a gente foi no cartório, louco, assim. Né? E aí, e foi doido, assim, a gente foi no cartório e eu falei, nossa, a gente tá... foi emocionante, assim, assinar uma coisa junto com a Júlia. Eu acho que tem... essas coisas têm poder, assim, tanto a palavra como uma palavra escrita. Essas coisas são... elas têm vida, né? Elas têm uma... Elas não são só alegorias, é uma coisa que existe. Então, eu gostei de assinar uma coisa com ela no cartório, ainda que fosse uma separação. Falei, não, pronto, já começamos. E é muito bom, porque de algum modo é organizar. Tipo, tá bom, a gente tá fazendo isso, vamos organizar. Tem uma coisa prática, tem uma beleza muito grande na organização prática, né? E eu acho que isso é inclusive para nós queer, né, LGBTs, acho que a organização e o planejamento, isso é fazer política também. A gente precisa se organizar para a gente se estruturar, né? Então, eu fui cada vez... A Júlia é uma pessoa muito organizada, a minha esposa. Ai, é tão bom, gente organizada. É foda, é maravilhoso. E existe eu vejo muita poesia nisso, porque é você se dar a possibilidade
de realmente realizar os seus sonhos, né? Porque um sonho sem um plano, a chance dele se realizar é muito pequena, né? Se você tem um sonho e aí você faz um plano, você bola uma estratégia, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para isso acontecer? Né? E eu acho que casar é um pouco a gente organizar a nossa vida, fazer o nosso plano, fazer a nossa estratégia de vida, assim, juntas e enfim, estou muito feliz. Foi muito legal assinar esse papel também de que a gente tá juntas e a gente quer continuar juntas. Tem uma coisa do desejo no tempo, né? Então a gente quer mesmo, a gente, né? Acho que tem uma... Enfim, me trouxe muitos sentimentos novos, assim, e uma estrutura para nossa relação que é muito emocionante, assim, sabe? É um pouco a poesia da infraestrutura, sabe? Acho que eu sempre fui muito ligada à superestrutura, assim, sempre muito... E a Júlia, ela, além de tudo, além de todo o resto, ela me mostra muito a poesia da infra, sabe? Assim, um freezer muito bem organizado. Ai, que incrível! Sabe, planos de tudo, assim, é muito... E isso é muito... tem uma poesia, assim, muito, muito linda nisso, assim. Então, tô muito feliz. Ai, você falou com paixão, assim. É gostoso de ouvir. Eu tô aqui, ó. Essa é a matéria. Linda. A matéria é paixão, total. Que lindo isso. Sabe o que eu tava pensando? Da gente agora encontrar a minha Júlia, você convencer ela desse casamento. Nossa, bora? Demorou. Então vamos. Me sinto pronta. Olha esse... Por aqui. E aí, curtiu? Gostou? Ai, eu amei. Gostou?